Vou gravar então aqui a terceira aula da disciplina de R. Quem preparou o material da aula foi a Lívia, mas eu estou gravando aqui. E hoje a gente vai falar então de leitura, indexação e manipulação de dados no R. Tá? Vou mandar o material ou pelo Drive ou por e-mail para vocês. E espero que corra tudo bem durante essa gravação. Tá? Vamos lá então. Eu tô aqui embaixo, mas eu vou tirar minha cabeça daqui talvez depois, caso atrapalhe para ver o código no R, tá? Então, o que a gente viu nas aulas anteriores? A gente aprendeu como criar objetos no R, criar vetores numéricos, também vetores de texto, fazer essas operações matemáticas com objetos e vetores, operações lógicas, lembra aquelas que retornam um verdadeiro ou falso? E também verificar e mudar classes de objetos e fazer gráficos simples, tá? Fizemos gráfico de barra, fizemos boxplot. Vou tirar eu daqui, tá? O que mais? Também a gente aprendeu a usar alguns comandos, né? Umas funções, então fazer o cbind e rbind para criar data frames, a função data frame também, e várias outras funçõezinhas por aí. E também a gente aprendeu como renomear linhas e colunas e manipular vetores de texto. Lembra da indexação, da seleção de colunas de texto com colchetes e assim por diante, certo? Mas aí vem a pergunta, como é que a gente faz para usar nossas próprias tabelas? Que é o que mais importa, né? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre como importar dados. Alguns erros comuns que a gente tem que ficar de olho na hora de importar dados, na hora de ler dados, na hora de salvar os dados e assim por diante. E aí a gente vai voltar a olhar um pouquinho classe de objetos, coisas sobre data frames, que são as tabelas que a gente vai estar lendo, fazer indexação, tanto de vetores quanto de data frames, umas formas diferentes para fazer isso. E aí, como é que a gente adiciona e remove linhas e colunas de um data frame, como é que a gente pode fazer operações com esses dados, e a indexação de data frames de uma maneira um pouco mais fácil, tá? Então vamos lá, para importar dados, geralmente a gente tem a tabelinha nossa lá no Excel, e se você no Excel colocar salvar como, pode ser o salvar como, apertar o F12, aparece essa janelinha de salvar como, né, que está aqui. E se você olhar para os tipos de arquivos que tem como você salvar, você vai ver que tem uma lista enorme de possibilidades, né? Então, formato Excel novo, formato Excel antigo, com uma página de internet e tudo mais. Mas o que interessa aqui para a gente são basicamente dois formatos, que é o formato na base de texto, delimitado por tabulação, e também o formato CSV, que ele é delimitado por comas, por vírgulas, tá? Então, ambos são formatos para se salvar dados e bastante usados em pessoas que trabalham com R, tá? E também em base de dados e tudo mais. Mas só para ilustrar que tem vários outros formatos, dá para salvar como XML, dá para fazer tem várias opções. E lembrando que existem, para além das coisas que o Excel produz, N outras formas de se salvar dados, tá? A gente vai aqui abordar duas comuns e também algumas das peculiaridades delas. E na hora que vocês tiverem que abrir o formato que é relevante para vocês, vocês vão se deparar com várias questões relacionadas a isso, que são relevantes para a área de vocês, o tipo de dados de vocês e assim por diante. Então, um arquivo CSV, que é o Comma Separated Values, é um formato bem comum, tá, de se encontrar arquivos, e que quer dizer isso, que cada valorzinho, então, por exemplo, aqui os valores dos nomes das colunas, ou os valores que vão entrar nessas colunas, estão separados por vírgulas, estão separados por coma, que é vírgula em inglês, e ela pode estar separada por vírgula ou por ponto e vírgula, depende um pouco do sistema que você usa, né? E se é um inglês ou americano, espanhol, português, tudo isso muda, né?
Aqui no caso, esse exemplozinho está separado por ponto e vírgula, e o número separado por ponto, para separar os decimais, tá? No R, a base é essa, você lê números separados por ponto. Então, isso é importante, sempre dar uma olhada como é que isso está nas suas bases de dados, no seu computador. E outra opção é um arquivo separado por tabulações. Então, em vez de ter uma vírgula, tem um tab, tá? No teclado de vocês, lá um pouquinho para baixo do Escape, tem um botão chamado tab. O que ele faz? Ele te dá uma tabulação, um espaço fixo entre os valores, e isso pode ser usado também para separar os valores. Tem a vantagem de não ter esse problema com vírgula ser decimal, ponto ser decimal, a vírgula ser separador e assim por diante. Então, rapidinho aqui mostrando na pastinha da disciplina, né? Temos aqui disciplina R, temos os códigos aqui e os dados aqui, certo? Esse aqui ainda não precisa. Então, a gente tem aqui duas basezinhas de dados, as duas chamadas picolés, mas uma é um CSV e outra é um TXT. TXT é um texto, então se a gente abrir ela, vai abrir com um leitor de texto. No caso, eu uso um Notepad diferente, mas o bloco de notas do Windows funciona para isso também. E o outro picolés também vai abrir no bloco de notas, tá? Um CSV, mas em alguns casos vai abrir no Excel, depende do que você tiver ali no seu computador, como o programa para abrir esses arquivos, tá? Então o picolés TXT, as colunas estão separadas por tabulação, então se eu aperto aqui uma vez para a direita, ele não são espaços, são tabulações, é uma unidade de espaço um pouco diferente. E em picolés.csv está separado por ponto e vírgula, certo? Então é sempre bom, antes de abrir alguma coisa, dar uma conferida, abre os seus dados e vê como eles estão salvos, tá? Então, no R, antes de tudo, antes de qualquer coisa que a gente fizer, a gente tem que determinar qual vai ser a nossa pasta de trabalho. Lembrem disso, que essa é uma das bases assim, de um bom flow no trabalho, né? Um bom flow no seu script. Então, a gente só para rever, a gente com a função setwd, usando a nossa pastinha onde estão os scripts e tudo mais, a gente determina onde vai ser a nossa pastinha de trabalho. E se a gente usar a função dir, né, diretório, a gente olha dentro da pastinha de trabalho quais são os arquivos que tem lá dentro. Então, se a gente for lá no nosso scriptzinho do R, lá no início, esse é o script que eu mandei para vocês, da aula 3, a gente tem, só para relembrar, tem os menuzinhos colapsáveis, né? Esse é o overview, a estrutura da aula de hoje. Então, lá nas anotações gerais tem aquelas coisinhas de menus colapsáveis e tudo mais. Tem essa primeira função, que é remover as listas, limpar tudo. A gente limpa também aqui os gráficos. Então, geralmente a gente começa assim. E a primeira coisa que a gente faz é colocar a pasta de trabalho. Então, no meu caso, está dentro de documentos, disciplinas e tudo mais. E eu estou usando a pastinha código, tá? Então, a minha pasta de trabalho vai ser a pasta onde estão os códigos, e eu posso conferir se deu certo, né? Então ele mostra a minha pasta, o meu diretório de trabalho, e com a função diretório eu vejo quais são os arquivos que tem lá dentro. Então, no caso, tem os scripts da aula 1, exercícios de aula e tudo mais, e script da aula 3, que é o que estamos trabalhando hoje, tá? Então, uma forma de conferir que está tudo certinho, tá? Lembrando aqui que dá para usar barras invertidas ou barras, então o próprio R escreve em barras invertidas, mas você pode duplicar as suas barras deitadas também para definir a sua pasta de trabalho, tá? Então vamos lá.
Então eu falei que tem os dois formatos diferentes, né? Então, a gente tem o formato CSV e o formato de tabulação, e a gente vai ver já como é que ler cada um desses formatos. Só aqui para mostrar que tem outras maneiras de você colocar o seu, definir o seu diretório de trabalho. Se quiser fazer uma forma mais manual, você pode fazer a partir de sessão, definir o diretório de trabalho, você escolhe o seu diretório de trabalho, tá? Da forma tradicional do Windows. A outra forma é aqui em arquivos, né, files e mais opções, você também tem como fazer isso por aqui. Mas eu recomendo sempre, e também dá para escrever isso no console. Tá? Eu sempre recomendo deixar tudo no script aqui em cima, que é o arquivo que vai ser salvo e é o arquivo que vai ser a sua memória das coisas que você fez. Tá? Então, essas outras opções são legais, são bacaninhas, mas tenta sempre, consequentemente, manter esse costume de pôr tudo no textinho aqui do script, certo? Então, vamos lá. Como é que a gente lê, então, um arquivo em CSV, em Comma Separated Values? O R tem uma função para isso, que chama readCSV, no qual você indica o nome do arquivo, se ele tem uma cabeça, né, um header, que no caso se ele tem uma primeira linha com os nomes das colunas, e esse as is e algumas outras funções a mais. Vamos dar uma olhadinha lá no script, tá? Então aqui a gente vai usar essa função readCSV, tá? Só lembrando que o nosso working directory, né, se a gente roda o getwd, ele está na pastinha código. Então, para acessar uma pasta no nível inferior a isso, a gente então tem que estar dentro da disciplina R Unicamp. Para acessar alguma, então essa pastinha no Windows é a pastinha de trabalho. E a gente quer, na verdade, às vezes acessar dados na pastinha dados e às vezes escrever resultados na pastinha resultados. Então, para acessar essa pasta dados, a gente usa esses dois pontinhos e barra, que é retornar uma pasta. E aí, dentro da pasta dados, aqui dentro da pasta dados, ler picolés.csv, certo? Então, aqui a gente acessa o arquivo picolés.csv dentro da pastinha dados. Temos uma primeira coluna com os nomes das colunas? Putz, não lembro. O que eu vou fazer? Eu vou ali em dados, picolés.csv e abro o arquivozinho. Sim, a minha primeira coluna tem o nome dos valores nessa coluna. Então, header is true, tá? Que a gente, true pode abreviar como T maiúsculo e false como F maiúsculo. Aí lembra que o separador pode ser vírgula, pode ser ponto e vírgula e tudo mais, a gente consegue identificar, mostrar para o R, falar para o R qual é o nosso separador, então no caso é ponto e vírgula. E esse as is true quer dizer que ele tem que ler as colunas como elas estão, as is. Isso quer dizer o quê? Então, se você tem uma coluna que é um vetor numérico, que ela vai ser uma coluna numérica. Se é um vetor de texto, vai ser um vetor de texto. Se a gente não põe isso, o R ele tenta interpretar esses dados e pode mudar coisas. Por exemplo, ele pode transformar uma coluna que é texto em uma coluna fator, ou seja, de um vetor de caracteres para um vetor de fatores. Não tem problema isso, mas tem horas que a gente pode escolher um, tem horas que a gente escolhe outro, certo? Eu geralmente deixo rolar e caso precise, então eu geralmente nem coloco essa parte, esse argumento, ou colocaria assim, às vezes false, para que o próprio R interprete as coisas que ele está lendo, tá? Então aqui a gente vai ler, vamos rodar isso aqui. Certo? Rodei, aí ele leu então esse CSV e a gente indicou que o separador é ponto e vírgula e indicou que tem nome de coluna. Tá? Então a gente pode olhar aqui no environment, aqui no nosso ambiente, que temos um objeto com 20 observações de 4 variáveis
E se a gente clica uma vez nele, aparecem aqui as 4 variáveis e suas 20 observações. Certinho? E a outra opção, o outro arquivo que nós tínhamos lá, era um arquivo de texto, então picolés.txt, separado por tabulação, e ele também, então, o arquivo de texto separado por tabulação, também tem uma primeira coluna com os nomes das colunas, certo? Então, se a gente rodar esse aqui, picolés1, também vai ser um arquivo de 20 observações, um objeto de 20 observações e 4 variáveis. Tá? Pessoalmente, eu prefiro trabalhar com TXT separado por tabulação. Tem gente que prefere trabalhar com CSV e há outras N opções. Separado por tabulação tem algumas vantagens, especialmente na hora de voltar a escrever esses dados e voltar a ler de novo, mas hoje a gente vai mostrar isso mostro isso lá no finalzinho da aula. Hoje em dia também já existem pacotes para abrir direto de tabelas do Excel. Você pode indicar qual das páginas dentro do seu arquivo Excel elas estão. Eu já usei alguns desses pacotes que, deixa eu ver se eu lembro, acho que nem pus o nome aqui, que ele dependia de outros programas, por exemplo, de Java ou de outros pacotes no R para ler esses arquivos. Isso sempre dava algum problema, não lia direito e tudo mais, então eu me acostumei a sempre trabalhar a partir dos dados em texto separados por tabulação. Mas agora tem o tal do Tidyverse, que é um grupo de pacotes que tem o ggplot, tem o dplyr, tem várias opções, e eles têm uma função que chama read Excel. E como tudo no Tidyverse funciona super bem, eu imagino que o read Excel também funciona super bem, então fica aqui a dica que vale a pena tentar, tá? Mas assim, a ideia é que a gente acabe saindo do uso do Excel para fazer tudo que a gente faz no R, tá? Excel é legal para inserir dados, mas assim, se a gente tem no nosso script, a partir dos dados brutos, todos os passos que a gente fez para chegar onde a gente chega no final, isso fica tudo escrito ali. Você tem um script, uma memória escrita de tudo que você fez. E isso, se a gente tem isso no Excel, onde a gente cria novas colunas e coisas assim, muitas vezes a gente não consegue reconstruir quais foram esses passos. E se alguém te pergunta, o que você fez aqui, você às vezes copiou um valor, colou só os valores e esqueceu de pôr as fórmulas e não fica mais claro o que foi feito, né? Então, a grande transformação na vida da gente aqui tem que ser sair do Excel e começar a fazer tudo pelo R, tá? Hoje a gente vai aprender algumas ferramentinhas para fazer isso. Até o fim da disciplina vocês vão ter uma caixa de ferramentas para fazer essas coisas. E tentem fazer esse exercício. No começo é difícil, mas é super importante, tá? E aí, fazendo isso, a forma que a gente vai ler a nossa primeira tabela de dados brutos, se ela está em TXT, em CSV, direto do Excel, já não é mais tão importante assim, certo? Então, aqui vocês têm aqui duas opções, existem algumas a mais que a gente indica. No final vai depender do formato que é comum na área de vocês. E vocês vão ver que isso não é um fator tão importante assim, tá? Então, legal, lemos o nosso arquivo, podemos colapsar esse menu, tem as anotações gerais também. Legal, então vamos agora para a próxima parte, que é como verificar o que tem dentro de um arquivo. Então nós lemos lá os picolés, né, com o read table ou o read CSV, e a gente pode pedir qual é a cabeça dessa tabelinha, ou qual é a cauda dessa tabelinha. Então, aqui a gente vê os primeiros 6 valores, com head, e com tail a gente vê os últimos 6 valores. Legal. Aí a gente pode perguntar qual é a classe de picolés. A classe de picolés é um data frame. Por quê? Porque é uma tabela que tem números e texto ao mesmo tempo. A gente pode rodar view picolés ou clicar em picolés, né? Aí roda a mesma coisa. Pode ver que se eu cliquei em picolés, ele roda aqui embaixo view picolés, tá vendo? Ele abre a tabelinha para a gente fazer uma comparação visual. Com 20 valores isso é legal de se fazer. Com 20 mil, basicamente não tem função. Você não vai conseguir ficar olhando todos um por um.
certo? A gente pode pedir qual é a estrutura de picolés, lembra que a gente viu isso na aula passada? Então ele vai falar que é um data frame com 20 observações de 4 variáveis. E aí a variável nível é um vetor de caracteres. A variável altura é um vetor numérico, favorito é um vetor de caracteres. E a quantidade são valores integrais, tá? Então, se a gente tivesse lá em cima colocado as is false, ele provavelmente teria transformado isso em um vetor de fator, certo? Depois a gente vai ver isso. Aí a gente pode também fazer perguntas para esses dados. Então, qual é o valor máximo de picolés na coluna altura? Ou seja, já é usando indexação, certo? Então, a gente deixa, antes da vírgula, deixa aqui um espaço vazio. Quer dizer que a gente quer todas as linhas e quer o valor máximo da coluna altura. É 1,97. Qual é o valor mínimo? 1,55. Qual é o intervalo, né, máximo e mínimo? Então, ele vai falar de 1,55 a 1,97. E qual é a média dessa coluna? Então, a média de altura é 1,74,7. 1,747. Certo? Até aqui, isso tudo a gente viu na outra aula, só para mostrar que dá para fazer com as coisas que a gente lê também. Certo? Então, aqui algumas coisinhas, né? O read CSV com separador, a gente pode mudar isso, né? Pode ser uma tabulação, pode ser um ponto e vírgula, mas eu prefiro usar o readtable em texto com um separador de tabulação para garantir que tudo dá certinho. Tá? Então, voltando pela parte de ler os dados, evite esses transtornos, tá? De usar o separador, tentar ler uma coisa com o separador que não está lá, que não é um separador usado. Evite usar vírgula como decimal, tá? Isso dá para mudar no Excel, vou mostrar como é que faz. E dê uma boa estudada nesses argumentos de readtable e read CSV, porque eles têm comportamentos diferentes, apesar de serem bem parecidos, e também o tipo de resultados, por exemplo, com a função as is true or false, dependendo de que você escolhe, você muda como os seus dados são lidos, certo? E sempre tomar cuidado com caracteres especiais. No caso aqui, a gente está referindo as coisas entre as vírgulas, né? As aspas, acentos e tios e coisas assim. Isso dentro dos seus dados e isso no nome das suas colunas confunde o R. Tá? Então, nomes de colunas sem acentos, sem espaços, sem C cedilha, essas coisas assim. E também dentro das suas... dos valores, de preferência, evitar esse tipo de caracteres. Então, se você, por exemplo, faz umas anotações numa tabela e coloca vírgulas ali para separar suas 2, 3 frases de anotações, e você lê ou usa ponto e vírgula, e você lê isso com o ponto e vírgula como separador, ele começa a criar colunas da informação que está dentro das células. Então, esse tipo de... ou linhas das informações que estão dentro das células. Esse tipo de erro acontece bastante, é bem comum, e a gente tem que ficar bem em cima dos nossos dados e ser bem consequente com eles para poder não dar esses problemas no R, tá bom? Então, rapidinho, como é que a gente muda isso no Excel? Então, a gente pode ir para opções, avançado, e lá, dependendo do país que você está, ou do país que você diz que está, ele usa separadores diferentes para decimal e para unidade de 1000, né? Então aqui, por exemplo, eu teria que desligar o que é o sistema, porque eu estou no Brasil, e indicar para o Excel que eu quero que o decimal seja separado por ponto, e o separador para 1000, vírgula, mas eu deixo ele talvez até vazio aqui, tá? Então quem quiser fazer isso já para não ter esses problemas mais para frente, pode já fazer isso lá no Excel. Então, para padronizar as coisas, a gente põe o separador decimal sem um ponto, nome das variáveis simples, sem acentuação, sem espaços. Pensar bem no seu separador de campo, então use ou consequentemente vírgula, ou consequentemente ponto e vírgula, ou tabulação.
E aí, se vocês forem trabalhar com dados de outras fontes, vocês vão ter que encontrar a maneira de abri-lo. Tá? Algumas vão estar em CSV, outras em NetCDF, outras não vai ter separador, mas as colunas vão ter um número fixo de caracteres por coluna. Tudo isso dá para resolver, tudo isso dá para ler no R depois, tá? É só para cada caso ter achar o jeitinho de fazer. Então aqui como verificar se os dados estão todos corretos, né? Com a cabeça, a cauda, de classe é, as dimensões, a estrutura, né? Com os diferentes colunas e o tipo de vetor que elas são. A gente pode pedir também um summary, um resumo. Então, para cada uma das suas colunas, ele te dá se é um caractere, o comprimento. Se é número, ele te dá o mínimo, a média, a mediana, quantis e o valor máximo, e assim por diante. Tá? Então já vimos isso no R, a ordem dos fatores não altera o produto. Então vamos falar um pouquinho de indexação. Então a gente viu indexação já lá na aula sobre vetores, depois viu sobre data frames e vai ver agora de novo. Então, a indexação é quando a gente quer escolher um elemento, e cada elemento de um vetor, de uma matriz de um data frame, recebe um índice. Então, a gente consegue usar esse identificador espacial para selecionar esses elementos. E através de indexação, a gente pode, então, selecionar coisas, mudar coisas, adicionar coisas e assim por diante. Então, só lembrando, no vetor, a gente tem um vetor de 6 elementos. Se a gente quer selecionar o segundo, a gente usa o colchetes e o 2 seleciona o segundo. Se a gente quer selecionar o terceiro e o quinto, a gente faz uma concatenação de 3 e 5 e seleciona o terceiro e o quinto elemento. Ou do segundo elemento ao sexto elemento, dá para fazer dessa forma também. Que isso aqui o resultado disso é basicamente a concatenação de 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Com isso você seleciona os vetores assim. Igualmente, a gente pode fazer seleção com operações lógicas, tá? Então, quais valores de V, seleciona os valores de V no qual V é maior que 5. Então, ele separa os valores de V que são maiores que 5 e selecionam eles. Se a gente só rodar V é maior que 5, sai um vetor de verdadeiros e falsos. A partir desse vetor, ele faz uma seleção, certo? Ou perguntar qual valor de V é igual ao máximo de V. Então, ele vai primeiro pegar qual é o valor máximo de V, que é 24, aí vai produzir um vetor de verdadeiros e falsos sobre quais V são igual a 24, e com isso depois vai selecionar, fazer uma indexação, certo? Igualmente, a gente pode remover partes de um vetor. Então, se a gente quiser tirar o terceiro elemento, a gente dá menos 3, então some o terceiro elemento, some o 12. Aqui está errado, teria que estar sem o 12 aqui. O terceiro elemento, desculpa, o 7. Se a gente quer remover o elemento 2 e 5, com uma concatenação, ou do quarto ao sexto elemento, a gente, com os 2 pontos, consegue remover. Tá? Então, até aqui, nada de novo, só para rodar rapidinho no R para mostrar. Então, aqui a gente tem um vetor V1, que é esse vetor de 6 observações, né? Então, a gente olha aqui no ambiente, fala que é um vetor numérico de 1 até 6, e te dá os 6 valores, ou os valores que caberiam aqui. Então, para selecionar o segundo elemento, V colchete 2, do segundo ao quinto, V colchete 2 até 5, com uma concatenação. E para remover o segundo elemento, ou o elemento 1, 5 e 6, também dá para fazer. Então, ali aqui, observa que a gente não está criando objetos, a gente está simplesmente rodando para ver o resultado disso no console aqui. Tá? Igualmente, com operações lógicas, a gente pode selecionar todos os Vs 1 que são maiores que 5, ou os valores de V1 que são iguais ao máximo de V1. Legal, muito bem. Então, a gente também tem as funções de ranking order. Só vou voltar aqui para a parte de data frames. Rapidinho, novamente, o que é um data frame, antes da gente fazer ranqueamento e ordenação em data frames.
Então temos vetor, que é um elemento, um objeto de uma coluna ou uma fileira de dados e só um tipo, ou numérico ou texto. Uma matriz tem duas dimensões, mas só pode ter um tipo, ou é numérico ou é texto. E um data frame ele é misto, então múltiplas colunas e fileiras com múltiplos tipos de elementos. Tá? Lembrando aqui sobre a indexação em data frames, então, que a gente indexa usando o nome do objeto, o nome do data frame. Aí, como ele tem uma data frame, tem linhas e colunas, tem duas dimensões, a gente dá o nome da linha, vírgula, nome da coluna. Ou pode usar os números também, então o número da linha e o número da coluna. Então, nesse data frame que temos aqui, que é o data frame dos picolés que a gente abriu, a gente tem 1, 2, 3, 4 colunas e 20 observações. Se a gente quiser selecionar a primeira coluna, a gente deixa um espaço vazio e vírgula 1 é a coluna número 1. Todas as linhas da primeira coluna. Tá? Igual a todas as colunas da primeira linha, a gente põe 1, vírgula e deixa o segundo elemento vazio. Certo? Dá para trabalhar com o nome da coluna também. Então, para selecionar a coluna nível, a gente usa entre aspas a palavra, o nome da coluna. E nesse caso a gente vai estar então trabalhando com a terceira linha da coluna nível. Ou dá para escrever também terceira coluna e terceira linha da primeira coluna. Então, no caso, selecionando só esse elemento. Certo? Igual aqui, a gente pode complicar as coisas um pouquinho. Então, o que daria aqui? O que a gente está fazendo aqui? Então, a gente está fazendo com os colchetes uma seleção, né? Uma indexação e uma seleção da segunda à quarta linha e da coluna 1 e 4. Então, segunda à quarta linha seria linha 2, 3 e 4 e das colunas 1 e coluna 4, com essa concatenação. Certo? E agora vai entrar o ponto que a gente vai facilitar a vida de vocês. Essa coisa de concatenação com colchetes e tudo mais, ela tem que ser aprendida, ela é bem útil em alguns momentos, mas em geral a gente, quando trabalha com data frames, não usa colchetes. A gente usa o cifrão, esse símbolozinho do dólar aqui. Tá? Então, o data frame picolé cifrão nível, ele vai te dar essa coluna. Igualmente, cifrão favoritos daria essa coluna aqui. E aí a gente pode ainda, dentro dessa coluna, fazer uma indexação. Então, por exemplo, se a gente pede dessa coluna colchetes 3, o que isso significa? Que a gente quer pegar o terceiro elemento dessa coluna. Então, dessa coluna, o terceiro elemento é 1, 2, 3, seria aqui morango, certo? Vamos ver isso agora lá no R. Então, vamos lá. Bom, rank or sort order em data frames. A gente viu na outra aula, acho que não preciso repetir aqui, então eu vou colapsar esse menuzinho, vou colapsar o que a gente já viu também, indexação com vetores, e vamos então para indexação em data frames, esse aqui. Legal. Então a gente tem um objeto chamado picolés, que tem 20 observações e 4 variáveis, né, que a gente leu a partir do CSV. E aqui eu posso, então, selecionar a primeira linha e a quarta coluna. Que, se a gente botar aqui picolés, ver a cabeça desses dados, a primeira linha é essa daqui, a quarta coluna é essa daqui. Então, se eu selecionar esse elemento, ele te dá o número 3. Legal. Então, a gente pode também excluir a primeira linha ou excluir uma coluna. Então, picolés -1 excluiria a primeira linha, mas te devolve todas as colunas e o restante das linhas. Tá? Então, se eu rodo isso, sai um vetor com 19 valores, do qual o primeiro valor, né, lá dos 20 que estavam no picolés, foi removido.
Então, se a gente compara isso com o Red Picolés, o Red Picolés tem uma primeira linha, que era mestrado 1.87, e essa primeira linha aqui foi removida, né? Ele começa na segunda linha, mestrado 1.161. Legal. E novamente dá para fazer seleções, né? Então a primeira e a terceira linha da segunda e quarta coluna. Então só pega as colunas altura e quantidade e só as primeiras 3 linhas. Legal. Ou todas as linhas, deixando esse primeiro espaço vazio e a segunda até a quarta coluna do picolés. Segunda a quarta coluna e todas as linhas. Então são 20 linhas das colunas altura, favorito e quantidade. Legal, muito bem. Então essa coisa da vírgula quando for fazer indexação de data frames é super importante e vocês vão acabar esquecendo, tá? De usar. E aí o R não vai saber o que você está querendo porque não sabe qual é a linha, qual é a coluna que você está tentando selecionar. Mas a aula de hoje, acho que a principal coisa que vocês vão aprender hoje é essa aqui. Então, se vocês querem selecionar uma das colunas de picolés, vocês começam a digitar, o RStudio já te dá as possibilidades, né? Que tem a ver com o que você está digitando. Então, picolés ou picolés 1. Então, se aqui a gente aperta Tab, ele completa o resto para você. Aí, bota um cifrão, o próprio RStudio já vai te devolver as colunas desse objeto. Tá? Lembra que eram 4 variáveis, se a gente olhar aqui no ambiente. Então, você aqui já escolhe, por exemplo, a altura. E se você, ou em vez de altura, favorito, e se você roda isso, ele te devolve um vetor, no caso um vetor de texto, de favorito. Tá? Então, indexar desse jeito, junto com a funcionalidade do RStudio, facilita às vezes bastante. Você vai digitar e aparece o que você começa a digitar, né? Picolés. Esse aqui que eu quero. Esse é um data frame, né? Esse símbolozinho antes aqui é data frame. E aí põe o cifrão e escolhe a coluna. A vantagem de fazer assim é que você não vai digitar errado. Você não precisa ficar contando, se você tem 20 colunas, qual que era a coluna que é chamada de quantidade, né? Era a 17 ou a 18? Então você sempre vai estar selecionando a coluna certa e acho que isso ajuda bastante a vida da gente, tá? Então aprendam a usar a indexação com os colchetes, mas vocês vão na vida, na prática mesmo, quase sempre usar isso aqui, tá? Com o cifrão, com o dólarzinho. Legal. Então a gente viu como fazer essas seleções com números, com texto e agora com o cifrão. Muito bem. Então, da mesma forma que a gente consegue usar a indexação para modificar dados, né? Então, lembra lá no nosso vetorzinho com 6 elementos, se a gente quiser mudar o terceiro elemento, a gente usa a indexação para acessar esse elemento e aí com a flechinha a gente consegue mudar o valor. Então, no caso é um elemento, a gente quer mudar ele para 5. Então, o terceiro elemento, que é 7, vai virar 5. Tá? E dá para fazer coisas mais complexas. Então, se a gente faz uma concatenação de 2 elementos, a gente pode devolver uma concatenação de 2 outros valores, que vão, então, transformar 2 valores ao mesmo tempo. Tá? Então, o segundo elemento vai virar 7, e o quinto elemento vai virar 2. Então, o segundo elemento é selecionado aqui, esse é o valor que ele vai receber, e o quinto elemento vai receber o valor de 2. Tá? Igualmente, a gente pode mudar coisas num data frame. Então, o data frame tem 2 dimensões, então a gente tem que indicar a linha e a coluna, e um valor. Então, se a gente quer mudar a segunda linha da primeira coluna para doutorado, segunda linha da primeira coluna. Então, aqui está mestrado, a gente quer mudar isso para doutorado, a gente consegue fazer assim. Tá? Então, ele insere ali, naquele elemento do data frame, o valor doutorado. Tá? E a gente pode até usar, a gente viu isso também, essa indexação para criar novas colunas. Então, se a gente tem 4 colunas e a gente usa a indexação para acessar a quinta coluna, ele não vai te dar nada, certo?
a não ser que a gente fale para o R inserir dados aqui. Então, a gente pode criar um vetor desses novos dados. No caso, a gente vai usar uma distribuição random normal, né? Uma distribuição normal aleatória de... Aqui está errado, tem que ser 20, não 6, tá? De 20 valores com a média de 5 e o desvio padrão de 2,5. Então, como a gente tinha 20 linhas, a gente tem que criar 20 valores, tá? E a gente pode, então, dizer para o R que o picolés coluna 5 vai ser igual a novos dados. O que ele faz? Ele vai pegar esse vetor de dados e vai colar aqui como uma coluna no picolés. Tá? E aí a gente pode usar, então, a função callNames de picolés para saber quais são os nomes das colunas. Essa nova coluna vai ter o nome V5, a quinta variável. Tá? Então, callNames de picolés vai te dar um vetor dos 5 nomes das colunas. Aí, com indexação, a gente consegue acessar o quinto elemento desse vetor, e com a flechinha a gente pode transformar esse nome em distribuição normal, certo? Então vamos ver isso rapidinho lá no R. Então aqui primeiro dos vetores, né? O vetor V1, ele tem os valores 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E se a gente quiser mudar o segundo elemento de V1 para 15, a gente, com a flechinha, pode mudar. Então, se a gente abrir o V1 novamente, a gente vê que o segundo elemento, que era 3, virou 15. Igual a gente pode fazer uma coisa mais complexa, com uma concatenação, só que sempre, se a gente tiver aqui 2 elementos, a gente tem que, para serem mudados, a gente tem que, desse lado também da flechinha, ter 2 elementos, que vão dar os novos valores. Então, aqui, o segundo elemento vai virar 12, e o quinto elemento desse vetor 14. Então, o segundo elemento vai virar 12 e o quinto elemento vai virar 14. Legal. Então, vamos voltar lá para o nosso picolés. Como é que era picolés mesmo? Vamos perguntar qual pedir a cabeça de picolés. Olha que aqui, dentro da função head, eu pus um argumento. Então, a gente dá uma vírgula e adiciona um argumento a uma função. E esse argumento é o número de linhas que eu quero ver, tá? Que basicamente seria esse n. Então, se eu puser aqui um n3 ou simplesmente escrever igual a 3, ele não me retorna as 6 primeiras linhas, mas as 3 primeiras linhas. Isso fica um pouco mais compacto, não me joga o nome das linhas lá para cima e assim por diante. Tá? Mas só para mostrar que fica um pouco... que tem argumentos dentro da função head também, tá? Então vamos lá. Então a gente quer mudar o sabor favorito da primeira pessoa para uva, tá? Então se a gente olha ali para a primeira pessoa, é a primeira linha, né? É um aluno de mestrado, tem 1,87 de altura e aqui está falando que gosta de sorvete, o favorito dela é groselha. O picolé favorito. E a gente quer mudar isso. Então a gente vai selecionar na primeira linha o terceiro elemento de picolé e transformá-lo em uva. Certo? Então, se a gente roda aqui de novo, a gente vê que na primeira linha o aluno de mestrado de 1,87 de altura agora gosta de uva. Tá? Então, basicamente as mesmas regras que valem para indexação de vetores valem para data frames também. Só que não podemos esquecer que são 2 dimensões. Legal. Acho que aqui é só para ilustrar que a gente tem aquelas coisas de sort e rank, mas a gente pode também criar, então, uma ordem que a gente quiser. Então, do sexto ao primeiro elemento do vetor 1. Então, ele reordena os vetores do sexto para o primeiro elemento, ou em uma ordem aleatória ou arbitrária que a gente quiser definir. Tá? Igualmente dá para fazer isso dentro do picolés. Então, aqui o que a gente está falando que a gente quer, então, que ele selecione da 20ª até a primeira linha de picolés e todas as colunas.
ou seja, a gente inverte a posição das linhas. Tá? Então, em vez de ter o aluno de mestrado de 1,87, que agora gosta de uva lá em cima, ele vai ser o último valor desse data frame. E a gente pode também selecionar um número específico de colunas. Tá? Então, a gente tem uma base de dados com 30 colunas, a gente só quer usar essas 3, com esse vetor, com essa concatenação, a gente seleciona só essas colunas. Então, no caso, a gente seleciona só as colunas nível, favorito, quantidade de picolés comidos e altura. Então, a gente, na verdade, não selecionou colunas específicas, mas mudou a ordem delas. Então, a gente colocou a altura agora para trás, assim, que era a segunda coluna, virou a última. Só para mostrar também que essas reordenações em vetores dá para fazer em data frames também, só que novamente com 2 dimensões. E aí, se por exemplo aqui você usa o rank ou o order, eles vão te dar um vetor de seleções para como selecionar esses dados. Então, assim, você consegue ir juntando funções e indexação ao mesmo tempo. Legal. E a gente falou então de criar uma nova coluna. A gente vai então aqui criar um vetor de números, tá? Um objeto que é um vetor de números com uma distribuição normal aleatória, 20 observações, a média 5 e desvio padrão 2,5. Então, se a gente rodar só os novos dados, aparece aqui então 12 elementos que tem essa média de 5 e desvio padrão de 2,5. Legal. A gente pode adicionar a picolés na quinta coluna esses novos dados. E aí pedir qual é a cabeça de picolés. E vemos aqui que apareceu uma quinta coluna, chamada de V5, com esses novos dados. E caso a gente quiser mudar isso, a gente pode acessar os nomes das colunas, né? Os nomes das colunas de picolé são nível, altura, favorito, quantidade e V5. Aí pegar o quinto elemento, que a gente faz com indexação, né? O quinto elemento desse vetor, e transformá-lo em distribuição normal. Então, se a gente roda aqui, novamente a cabeça de picolés, a gente vê que essa coluna foi renomeada para distribuição normal. Legal. Tá? Vamos passar para como é que a gente faz isso com o cifrão, mas antes disso a gente só dá uma relida no picolés, né, para começar do zero. A gente transformou uns elementos, mudou de groselha para uva e assim por diante. A gente vai ler aqui, picolés, ler CSV, picolés CSV e tudo mais. Só que olha aqui, o R deu um erro aqui. Tudo que aparece em vermelho ou é um aviso ou é um erro. Tá? Então a gente tentou criar picolés, ele falou não deu para achar esse arquivo picolés.csv. Não tem esse arquivo no diretório. Não consigo achar nem o arquivo nem o diretório. Então o que aconteceu aqui? Eu peço para ele ler um arquivo que não está na pasta que eu digo que é o meu working directory. Tá? Só para ilustrar que tem que colocar lá, que ele tem que voltar uma pastinha para trás e ir para a pastinha dados. Lá em dados vão estar a base de dados de picolés, que vai ter um nome de coluna, que eu quero que ele leia, não leia como ele é, mas que interprete o que está lendo, e o separador é ponto e vírgula. Então a gente roda, agora ele funciona, legal. E aí a gente pede a cabeça dele, voltou o primeiro aluno a gostar de groselha. Tá? Então você modificar coisas aqui no R não muda o seu arquivozinho que está lá no dados/picolés.csv, a não ser que você salve por cima. Tá? Então, todas as transformações que você faz dentro do R ficam dentro do R. A sua base de dados vai ficar lá onde ela está.
Então, isso é o legal de você sempre trabalhar com os dados brutos, que você começa com os dados brutos e vai fazendo todas as transformações. Caso algo der errado, você não está mudando a sua tabelinha do Excel com os seus dados brutos. Você está já fazendo as transformações tudo dentro do R e só vai salvar quando for relevante. Né? E lembra que eu usei o as is false? Então, se eu colocar aqui o str com a estrutura de picolés e rodar, ele vai falar no data frame de 20 observações, 4 variáveis. A primeira coluna, e olha que ele usa já o cifrãozinho, né? A primeira coluna é um fator e a quarta coluna também é um fator. Lá em cima, quando a gente usou o as is true, ele leu isso como caracteres, tá? Então, assim, tem usos para as duas coisas. Para agora, eu vou usar ele como fator. Legal. Então, aquela historinha toda de criar uma quinta coluna, mudar o nome da quinta coluna e tudo mais, a gente vai fazer agora usando cifrão. Então, a gente vai falar para picolés, que é esse nosso novo picolés, certo? Que tem 4 colunas, nível, altura, favorito e quantidade. A gente, com o cifrão, quer criar uma nova coluna com o nome distribuição normal, e ela vai ter que ter os valores dos novos dados. Legal. Então, se a gente pede aqui a cabecinha da coluna, aparece uma nova coluna com essa distribuição normal. Então, ele já sai com uma nova coluna e com o nome que queremos. Tem outra vantagem ainda, que se a gente usa a indexação, faz com um númerozinho, se por acaso a gente tiver criado outras 2 ou 3 colunas, se você falar, então você tem um picolés com 7 colunas, você fala para ele mudar a quinta coluna, ele muda a quinta coluna e passa por cima. Se você quer criar uma nova coluna com nome, ele cria uma nova coluna com nome, a não ser que tenha o mesmo nome. Tá? Se eu mudar esses novos dados e recriar a coluna de distribuição normal, ele vai mudar esses dados aqui. Tá? Então, é uma coisa de prestar bastante atenção quando estiver usando indexação por número ou até com o nome de colunas. Aí lembra que a gente usou o cbind também para isso, então só para ilustrar aqui, a gente consegue juntar picolés aos novos dados. Então eu não criei nenhum objeto aqui, só rodei, então ele aparece aqui no console, mas essa última coluna, nova coluna, vai se chamar novos dados. Tá? Então assim, trabalhem sempre com o cifrão, criando novas colunas a partir de um nome interessante para elas, e não com um cbind, não com indexação por números e assim por diante. Tá? Uma coisa ainda mais fácil, em vez de criar um objeto chamado novos dados, que é uma distribuição normal, aleatória de 20 observações e tal, a gente pode diretamente criar a coluna a partir dessa função no R. Tá? Então aqui a gente cria ela, notem que ela é uma outra coluna, né? Então outra coluna normal, então a gente tem a distribuição normal e outra normal. Tá? Se eu tivesse dado aqui o mesmo nome da coluna anterior, ele não teria criado uma coluna nova. Tá? Então, com um passo só, a gente acrescenta uma coluna e dá o nome a essa coluna com os dados que a gente quiser. Tá? Então, isso aqui é a forma mais compacta e talvez mais recomendada de fazer. Legal. Então, aqui a criação de novas colunas. Primeiro com indexação com números, depois mudando o nome das colunas. Aqui já diretamente criando uma nova coluna com um nome relevante. Usando o cbind, que cria uma nova coluna com o nome do objeto juntado ao data frame. Ou diretamente criando uma nova coluna com um nome já indicado e já indicando o tipo de valores que vai ter nessa nova coluna, que é o mais fácil de todos. Legal. Então já vimos. Vamos agora para passar para indexação em data frames usando operações lógicas. Tá? Então a gente pode pegar um data frame e usar essas operações lógicas para, por exemplo, selecionar
partes desse data frame. Então lembra que a gente fazia lá com um vetor, falava, seleciona do vetor todos os valores desse vetor que forem igual a um elemento, ou maior do que um elemento, e assim por diante. A gente pode fazer isso com data frames também. Então a gente tem o data frame picolés, no qual picolés na coluna quantidade seja igual a 2. E aí, vírgula, todas as colunas, tá? Então a gente está fazendo uma seleção aqui das linhas, quais linhas a gente quer todas as colunas. Então se a gente roda isso, nesse data frame, ele vai selecionar só os elementos desse data frame que tem o valor de 2. Tá? Mas vai te devolver todas as colunas desse data frame. Então isso é com igual, a gente pode obviamente usar um maior ou menor, e várias outras funções, tá? Então, de picolés, me seleciona nas linhas da coluna quantidade, todos que forem maior que 3, e me devolve todas as colunas. Tá? Então aqui tem, na coluna quantidade, um aluno que comeu 4 picolés e outros 5 picolés. Tá? E a gente pode juntar coisas, então a gente pode falar na coluna altura, todas as pessoas menores que 1,60 m, mas que tenham na coluna quantidade mais do que 4 picolés. E me devolve todas as colunas. Então, ele junta altura e quantidade numa mesma indexação. E aí tem vários operadores, né? A gente já viu, acho que a maioria deles, mas um dos operadores mais usados é o igual ou diferente, né? Com um ponto de exclamação. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, e, ou, e não é. Então, o não, esse ponto de exclamação, ele é bem útil para inverter coisas e para selecionar os contrários, né? Então, igual ou contrário de igual. ENA ou contrário de NA. Então, você pondo a exclamação antes do ENA, ele inverte o resultado. E esse ENA, ele vai realmente te devolver quais são NAs ou quais não são NAs. Tá bom? Certo, vamos ver isso rapidinho lá e depois a gente vai descobrir por que isso é importante. Tá? Então, aqui a seleção de picolés, no qual a coluna picolé quantidade é igual a 2, e devolver todas as colunas. Então, a gente roda isso, ele filtra quantidade é igual a 2 e te devolve todas as linhas na qual isso é verdade e todas as colunas da sua base de dados. Mesma coisa com maior que 3. Então a gente pede para ele te devolver do data frame picolés as linhas na qual a quantidade é maior que 3 e todas as colunas. Então essas duas linhas são a linha 5 e 9, na qual a quantidade é maior que 3 e te devolve todas as colunas. Tá? E aqui a junção então de operadores lógicos. Então a altura tem que ser menor do que 1,6 e a quantidade igual a 4. Ou, desculpa, eu falei E, mas é O, tá? Então, a altura é menor do que 1,6 ou a quantidade de picolés é igual a 4. Então, essas duas pessoas aqui entraram na seleção porque elas têm uma altura menor do que 1,6 e essa pessoa entrou porque a quantidade dela é maior do que 4. Tá? Então, esse usar um ou aqui ou usar um e muda completamente a seleção, né? Então, alguma dessas pessoas que são menores de 1,6, elas têm uma quantidade de picolés igual a 4? Nenhuma, né? Então, se eu puser e, então, e menor do que 1,6 e 4 picolés, não vai sair nada, certo? 0 fileiras dessas colunas todas. Tá? Então, aprender a usar esses operadores é bem importante para filtrar, para trabalhar com dados e assim por diante. Tá? Isso é uma maneira de fazer, tá? Que é com pura indexação.
E tem fórmulas, funções também para fazer isso também. Aqui a gente vai mostrar a função subset, que ele é do rbase, e depois, mais para frente, a gente vai mostrar a função filter, que também filtra, faz a mesma coisa, que ele é do tidyverse. Tem argumentos bem parecidos, funcionalidades bem parecidas, então entre aprender um ou outro não faz muita diferença, mas como esse é do rbase, a gente ainda não abriu as outras bibliotecas, né? A gente vai trabalhar com esse agora, tá? Então, o que o subset faz? Você tem que indicar para ele qual é a sua base de dados, né? Que no caso é picolé. Aí você indica para ele qual a coluna e qual é a operação lógica que você quer que ele realize. Então, se a gente rodar só essa operação lógica, picolés altura é menor ou igual a 1.6, ele retorna um vetor de verdadeiros ou falsos. A partir desse vetor, o subset seleciona as colunas de picolé que satisfazem essa pergunta, essa operação lógica. Então aqui, picolés na qual picolés altura é menor do que 1.6, vão ser essas duas observações aqui, certo? E dá para fazer N combinações, né, usando todo tipo de operadores, e os principais estão aqui, tá? Não são todas as possibilidades aqui, mas os principais operadores estão aqui, e é bom aprender a usá-los, tá? Alguns são bem lógicos, e esse E e O são os que são um pouquinho diferentes, e esse é igual a NA é bem interessante também da gente aprender a usar, mas isso vai ter usos específicos e que vocês vão acabar encontrando. Legal. Mas por que isso tudo é importante? A gente perguntou para vocês se vocês sabiam manipular e criar objetos no R, e a maioria falou que não, alguns falaram que sim, e a gente só consegue manipular e criar objetos dentro nos data frames, né, para selecionar linhas e colunas usando indexação e usando cifrão, essas coisas assim. Então, se a gente quiser selecionar ou manipular linhas e colunas dentro dos nossos dados, a gente precisa de saber tudo isso. E um dia a gente vai acabar se deparando com uma base de dados grande, e para conseguir manusear isso e aprender a gerenciar planilhas desse tamanho, a gente precisa de saber indexação, tá? E a maioria de vocês quer aprender isso, então a gente vai ensinar isso, tá bom? Perdão. A gente vai agora falar do which. A gente já viu essa função antes, que é identificar quais elementos satisfazem uma operação lógica, né? Então lá em picolés altura, dá um número do elemento de picolés altura que é igual a 1.9. Então picolé altura é um vetor de números com 20 observações. Quais dessas 20 observações é igual a 1.9? A 13ª. Qual picolé nível é igual a NA? Então qual é NA? Então lembra da função isNA? Ele vai te falar que é o primeiro. Então um dos elementos é igual a NA. Qual de picolé nível é diferente de NA? Então a exclamação te retorna o contrário dessa função. E nos casos ele vai te retornar 19 valores menos o primeiro elemento. Certo? Se aqui ele retorna um elemento dos 20, aqui vai retornar 19 dos 20, que é a seleção contrária do NA. Legal. Então, a gente já falou rapidinho do subset, tá? Que é uma forma de filtrar data frames, que vai virar um grande amigo de vocês para o resto da vida de R de vocês. Tá? Então aqui a gente vai
partir de indexação, criar alguns valores de NA no nosso base de dados, né? Então, na primeira e na quinta linha e na quarta coluna, a gente vai inserir NAs. Então, primeira linha e quinta linha, na quarta coluna, que é quantidade, a gente vai inserir NAs. E a gente pode, então, perguntar quais da coluna quantidade do DataFrame Picolé são iguais a NAs. Aí vai falar 1 a 5. Se a gente criou ele aqui 1 e 5, ele devolve 1 e 5 aqui. Tá? E a gente pode criar um filtro, criar um novo objeto chamado picolés NAs, usando o subset, fazendo um subset de picolés no qual a quantidade é diferente do que NA. Vamos ver isso? Então aqui a função which, né? Então quais elementos de picolé altura são iguais a 1.9, é o 13º. Tá? Aqui a gente cria então um dos NAs no picolé, na primeira linha e primeira coluna de picolés, e a gente pergunta para o R qual de picolé nível, que é essa primeira coluna, qual é NA. E ele responde 1, tá? O primeiro elemento. Daria para fazer isso de uma forma diferente? Dá. Com essa nova indexação que a gente aprendeu? Com certeza. Tá? Então, eu teria que usar o cifrão. Primeira coluna é nível, e a gente quer mudar o primeiro elemento. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Acesso o mesmo, primeira linha, primeira coluna. Tá? Só que é uma forma um pouco diferente de escrever. Então, a gente pode rodar isso aqui de novo e ele devolve a mesma coisa. Então, aqui ele te dá quais são NA. Aqui ele vai dar quais não são NA. A exclamação devolve o contrário, né? Então, aqui ele te dá o elemento 2 até 20, pois só o primeiro elemento era NA. Legal, bonito. Então, mostrando aqui a função subset, tá? A gente vai criar um novo objeto, um novo data frame, a partir do data frame picolés, usando o subset. Então aqui a gente fala, eu quero um subset de picolés, no qual picolé favorito é igual a limão. Legal. Rodou. Aqui ele seleciona então de picolés todos os valores para os quais a coluna picolés favoritos é limão. Então se a gente olhar para picolé limão, a coluna favorita todo mundo é igual a limão, certo? Legal. Então, esse subset ele se baseia numa operação lógica, que é essa operação lógica aqui, perguntando quais picolés favoritos são iguais a limão. Então, se a gente roda só isso, ele te devolve um true and false, certo? E a partir disso, a gente, o subset com esses true and false vai decidir quais linhas entram e quais não entram. Tá? Bom, como sempre, é mais forma de chegar no mesmo lugar. Tá? Então, dentro da função subset, você tem argumentos diferentes. Um desses argumentos é o select. Tá? E aí o select basicamente diz a mesma coisa, mas você fala com quais você quer que seja selecionado. Então, o select vai ser favoritos, é igual a limão. Legal. Por que eu estou mostrando isso? Para mostrar que há diferentes vias de chegar em Roma. Então, picolé limão vai ser a mesma coisa, tá? Para facilitar a nossa vida, a gente pode encurtar as coisas muitas vezes, tá? Então, várias funções do R, o R assume que alguns dos argumentos vêm numa ordem específica e por default, né, por assumir essa ordem, você não precisa indicar o que vem depois da vírgula, você não precisa ficar dando o nome do elemento. Então, esse select é igual, não é necessário. Então, se você escreve esse subset de picolés, você dá uma vírgula e fala favorito é igual a limão, ele já sabe que ele tem que estar olhando na coluna favorito, ver qual que é limão dentro do data frame de picolés. Então,
Então isso economiza você botar lá o picolé cifrão favorito, ou botar select é igual a favorito é igual a limão, tá? Hashtag código compacto, tá? A gente roda isso aqui, novamente, sai um novo data frame no qual limão é o favorito, tá? Então, para olhar aquela situação de NAs, a gente vai na primeira e quinta linha e na quarta coluna inserir um NA. Aí a gente pergunta, então, para essa quarta coluna, que é a coluna quantidade, quais são os NAs. Ela vai falar, é o primeiro e o quinto elemento. Legal, é o que a gente inseriu. E a gente pode, então, fazer um subset de picolés, nas quais a gente tira as linhas que são iguais a NA. Como é que a gente faz tirar? Então, as que não são iguais a. Ponto de exclamação, igual. Certo? Uma negação do igual é diferente. Então, um subset de picolés na qual a quantidade é diferente de NA. Então, a gente roda isso. E se a gente olhar o picolés NAs aqui no ambiente, no environment, ele tem 18 observações de 6 variáveis. Então, ele mantém as colunas, mas faz uma seleção das linhas. Tá? Então, até aqui, a função subset. Tá? Super útil. E no jeito que está escrito aqui, o argumento é basicamente, a forma de escrever ela é igualzinha a filter, que é o que a gente vai mostrar para vocês mais para frente. Tá? Quase lá, gente. Quase terminando. Tá? Então, a gente tem a seleção aqui dos valores de quantidade que não são NA. Muito bem. E a gente vai agora falar de uma função que é bem útil também, que é a função if-else. É uma função que a gente acaba usando bastante e traduzido livremente, isso dá em se e se não. Então, se é uma coisa ou se não é uma coisa, a gente diz ao erro o que fazer, tá? Então, a gente vai dizer para o erro o que retornar se alguma coisa obedecer a uma operação lógica e o que retornar se não. Tá? E o mais fácil talvez é ilustrar ali no próprio RStudio, tá? Então a função if-else é muito útil, que vai então modificar os seus dados ou criar novos dados baseados em regras. Então a regra sempre é se alguma coisa ou se não é alguma coisa, o que fazer, tá? Então, por exemplo, se a gente perguntar para o R quais pessoas consomem um picolé. Então a gente pode perguntar para o R, picolés, quantidade é igual a 1. Aí vai ter uns NAs, vai ter uns verdadeiros, vai ter uns falsos e assim por diante, tá? Então, legal. E que é um vetor de true e false que ele retorna, mas também com os NAs, aqueles NAs que a gente inseriu, né, no primeiro e no quinto elemento. Aí, a partir desse vetor a gente pode pedir para o R fazer alguma coisa com isso, né? Então, quem come só um picolé pode ser chamado de educado. E os que comem mais a gente pode chamar de guloso, tá? Então, com essa regrinha do if-else, a gente pode então falar para o if-else, se a quantidade é igual a 1, e a resposta for yes, retorna educado. Se a resposta for no, retorna guloso. Ou seja, se for true, é educado, se for false, é guloso. Então, se a gente rodar isso aqui, ele me retorna um vetor. Para todos os false que saem desse teste, dessa operação lógica, ele retorna guloso. E para todos os trues, ele retorna educado. Ou seja, para todo mundo que só come um picolé, ele retorna educado. Para os que comem mais, ele retorna guloso. Tá. Legal. Isso é um vetor de 20 elementos, vetor de texto. Ainda não criamos uma nova coluna. Então, a gente, com o cifrão, vai criar uma nova coluna, chamada educação das pessoas, no qual a gente fala para o R indicar se a pessoa é educada ou se ela é gulosa. Tá? Então, a gente roda esse aqui, ele vai dar uma nova coluna chamada educação,
que vai ter NAs, mas vai ter guloso e educado também. Olha que legal. E como isso é uma operação lógica, a gente pode fazer várias perguntas e pode juntar operações lógicas e tudo mais. E fazer transformações de dados, ou só fazer transformações de dados em algumas condições e assim por diante. Então é uma função super útil, tá? Aqui a gente mostra só essa categorização em educado guloso, mas a gente poderia colocar aqui que ele faça um cálculo X quando é sim e um cálculo Y quando é não. Então, assim, criando novas variáveis a partir desse filtro de seleção. Tá? Então, aqui, por exemplo, a gente cria uma nova coluna chamada classe tamanho, usando o cifrão, no qual a gente pergunta se a altura for maior ou igual, olha aqui, maior ou igual a 1,80 m. Se for maior ou igual a 1,80 m, a pessoa é grande, e se não, ela é pequena. Tá? Então, a gente cria essa coluna, e aí vai aparecer aqui, algumas pessoas são grandes, outras pequenas, baseado nessa regrinha da altura, dessa coluninha aqui. Tá? Legal, muito bem. Então, a gente viu um monte de coisa legal hoje, de data frames, como fazer novas indexações, como fazer perguntas usando essa nova indexação, e como criar novas colunas e como fazer algumas transformações dos dados. Tá? Então vamos ter um monte de dados legais novos. E como é que a gente exporta isso? Tá? Simples, é só mandar o R escrever esse arquivo com um novo arquivo do seu objeto. Então, se a gente quiser escrever um CSV, a gente pede para ele escrever um CSV, write CSV. E se a gente quiser que ele escreva uma tabela, a gente usa write table. Tá? Então, como a gente está produzindo novos dados aqui, a gente vai salvar esses novos dados na pasta dados. Tá? Caso fosse um resultado, não sei, uma tabelinha das médias, umas coisas assim, a gente poderia, ou deveria, na verdade, estar salvando elas na pasta resultados. Então, para acessar a pastinha dados, a gente usa aquele dois pontinhos, usa ponto, aí barra dados, barra picolés R, tá? Que a gente agora vai criar um novo nome para elas, tá? Porque se a gente não criar, ele passa por cima, sem nem te dar satisfação, tá? A gente cria um novo picolés que a gente transformou no R com CSV. Legal. Então a gente escreveu isso, não deu problema nenhum. Vamos abrir o arquivo só para ver como é que ficou. Então a gente vai na pastinha dados, lá em dados, né? Disciplina R Unicamp dados, o picolés R. Aí a gente abre ele e vê que tem aqui números, tá vendo? Que é os números das linhas. Tem aqui tudo entre parênteses aqui na primeira fileira e separados por vírgula. Não é nem ponto e vírgula. Tá. Não é exatamente isso que a gente queria, porque a gente gosta de trabalhar ou com ponto e vírgula ou com tabulação. E em nenhum momento a gente pediu para ele botar o número das colunas, né? Então, assim, são alguns dos argumentos que entram nessas funções que vão modificar essas coisas. Então, vamos voltar lá no R. Tá? Então, se lá na hora de ler o CSV a gente pode definir o separador, será que a gente consegue definir o separador aqui também? Então, a gente pode colocar, escreva um CSV do objeto picolés, na pastinha dados, com o nome de picolés r.csv, e o separador é ponto e vírgula. A gente roda esse. Opa, deu algo em vermelho aqui. Warning method, attempt to set sep ignored. Então, eu falo para ele colocar um separador, mas ele me ignorou. Então não deu certo. E agora? O que acontece? Quem bolou a função CSV acha que tem que ser com vírgula. E você pode botar aqui o que você quiser, que ele não vai ler isso. Ele vai simplesmente te ignorar, porque um CSV é separado por vírgulas e não ponto e vírgula. Senão não seria um CSV. Tá?
Então tem essas coisas. Lembra que eu falei lá no início que usar ponto e vírgula às vezes é bom usar tabulação, e que eu prefiro tabulação é por essas coisinhas. Então, a gente quer trabalhar com CSV, aí fica, se não presta atenção, escreve com vírgulas, na hora de ler fala que é ponto e vírgula e ele não lê e não funciona. Tá? Então, o que dá para usar aqui é a função writeTable, tá? Que ela é um pouquinho diferente e ela é um pouquinho mais flexível. Então, se eu quiser escrever um writeTable do objeto picolés, que vai ser chamado picolésr.txt, ou seja, um arquivo de texto separado por tabulação, eu escrevo. Olha que legal. Então, vamos lá na pastinha dados, picolésr.txt. Olha aqui, olha eu errando. Vamos pôr a pastinha dados aqui também. Está escrevendo em outro lugar. Então, pastinha dados, picolésr.txt, picolésr.txt, esse aqui. Bom, ainda tem essas coisinhas dos numerozinhos aqui, que não são meus dados, são só os números das colunas, mas pelo menos a separação das colunas é tabulação. Legal, melhorou. E a gente pode também, com esse writeTable, como ele é um pouco mais flexível, a gente pode criar um picolés.csv com um separador de ponto e vírgula. Olha só. Então, writeTable do objeto picolés, dentro da pastinha dados, chamado picolésr.csv, separador ponto e vírgula. Então, se a gente for aqui no CSV agora do picolésr, o separador virou ponto e vírgula. Pode ver que está tudo separado por ponto e vírgula. Tá? Então, mesmo o R não deixando, a gente consegue chegar lá. Tá. Mas ainda não está exatamente do jeito que a gente queria. Então, pelo menos eu não preciso ter os números das linhas na minha base de dados. Então, vamos ver se tem outros argumentos aqui que a gente poderia usar. Olha aqui. Então tem vários, né? Quota, pen, file, blá, 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 blá. Row names. Então, um valor lógico indicando se a gente quer ou não que os row names sejam escritos. Row names, por favor, não. Só que tinha mais um ali que eu vi, peraí. Então a gente dá uma vírgula e aperta Tab. Aí aparece a listinha, na maioria das vezes aparece. Além de row names, tem call names, que é o nome das colunas. E a gente tem nome de coluna, né? Então, a gente quer que ele escreva os nomes das colunas? Sim, que é o que ele já faz por default. Então, ele já faz isso sempre, mas às vezes é bom indicar também. Então, vamos rodar esse aqui, notando que é o picolés.txt. Esse aqui, ó, ele já deixou de botar aquela coluninha com os números. Mantém aqui, entre aspas, o nome das colunas e a separação por tabulação. Tá? Então, deu certinho. E aqui, se a gente quiser acessar essa pastinha, né, o dir ele te dá os arquivos dentro da pasta do Working Directory, mas a gente quer acessar uma pasta acima, né, no dados, a gente consegue pôr a mesma formulazinha que funciona aqui também. Tá? Então ele vai te dar que lá tem dados aula 2, picolés CSV, picolés TXT e os que a gente acabou de criar, que são os picolés r.csv e .txt. Tá? Esse aqui, quando vocês forem rodar, vocês não vão ter, porque eu não vou mandar para vocês. Tá? Mas é só para mostrar que tinha alguma coisa lá dentro da pastinha. Então, basicamente, é isso. A gente viu como exportar os dados em CSV, em texto separado por tabulação e em CSV separado por ponto e vírgula. E é basicamente isso que a gente aprendeu hoje. Então, importar dados em CSV TXT, um monte de erros como que acontecem com acentação, separadores, cabeçalho, decimal e assim por diante. A gente agora consegue ver classes de colunas em data frames, estrutura de data frames, como é que
ler e dar uma explorada nesses dados, bioindexação, adicionar remover linhas e colunas de um data frame usando essa indexação, operações com dados, tá? Aí, which, o filter aqui tem que ser subset, tá? O SNA e o FS. E vimos também como é que a gente salva os resultados. Então, acho que foi uma aula bem multifacetada, mas é uma aula que eu acho que vai ajudar bastante. Espero que ajude bastante, tá?